E agora nós vamos nos debruçar no nosso estudo de hoje. Se você puder abrir a sua Bíblia comigo, no livro da primeira carta que Paulo escreveu ao seu filho amado na fé, Timóteo. Né? Os pastores de vez em quando fazem isso, né? Eles dão o nome completo do negócio, fazem comprido, né? Por quê? Porque enquanto ele está fazendo isso, ele já está dando para você contexto do que se trata a carta, do que a carta foi escrita. E isso é importante para a gente compreender o assunto pelo qual a gente vai se debruçar e o assunto pelo qual nós estamos tomando como tema para então a gente conversar um pouquinho a respeito dele. Então, a primeira carta de que Paulo escreveu ao seu filho amado Timóteo, no capítulo de número 6, versículo de número 11. Vamos ler a partir do 11? Mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso. Siga a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você também foi chamado, e da qual fez boa confissão diante de muitas testemunhas, diante de Deus que preserva a vida de todas as coisas, e diante de Cristo Jesus, que na presença de Pôncio Pilatos fez a boa confissão. Eu exorto você a guardar este mandamento imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. O estudo de hoje, na nossa série sobre civismo, e esse é o segundo estudo, nós vamos nos debruçar em algumas figuras da palavra de Deus que eles ocuparam cargos públicos, né? Que eles tiveram uma posição de cargo público por conta da sua envergadura dentro do tempo que eles estavam vivendo e também por conta do contexto de vida que eles tinham, né? A gente tem vários nomes aqui que nessa noite nós vamos ver, e é importante para a gente perceber que, como a gente já falou na semana passada, existe muito preconceito contra essa coisa dos crentes se envolverem com cargos públicos. E eu entendo por quê. Né? Como a gente falou já na semana passada, existe muito aquele medo da politicagem, né? Que não é uma questão do problema de você fazer política. É um problema de você, por exemplo, se envolver na política de tal forma que você desvirtue os seus preceitos e os seus princípios por conta de uma posição política, portanto, por conta de uma retórica política, né? Ou então que você finge que tem alguns também por conta de uma base que você quer defender, né? Isso acontece muito. As pessoas fingem, por exemplo, que tem uma postura cristã para enganar os crentes de que são bons candidatos para os crentes votarem, né? E o contrário também é verdadeiro, ok? No estudo de hoje que o pastor Djalma escreveu, ele que foi prefeito de uma cidade, nosso pastor, o querido pastor Djalma, que estava lá em Marieta, foi substituído na semana passada lá de Marieta, ele foi prefeito de uma cidade do Tocantins e foi vereador várias vezes naquela cidade. Né? Então, nós temos um prefeito entre os nossos pastores, né? Temos um pastor que foi prefeito. Né? O nosso pastor foi deputado estadual e o pastor Djalma foi prefeito. E o pastor Alcir foi diretor da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Então, nós temos vários, né, irmãos que foram envolvidos com a política, que são homens de Deus, homens crentes. É importante a gente, né, também realçar isso aí. E às vezes parece que nesse contexto imigrante que a gente tem, parece que não faz muito sentido para nós nos debruçarmos nisso. Bom, quando você olha uma construção no começo, você olha para um terreno que está lá esvaziado para você começar uma construção, né? A primeira coisa que vem na sua cabeça quando esse terreno está lá vazio é assim, mais um terreno baldio, mais um terreno vazio, sem uso, sem necessidade. Aí você começa a observar esse terreno, você começa a ver algumas escavadeiras, você começa a ver os trator cavar buraco, cava buraco. E aí alguém passa para você e fala, ou então tem aquela foto na grade, né, de que vai ser o prédio. Aí fala assim, esse aqui vai ser o prédio mais alto residencial da cidade de Los Angeles. Você fala assim, uau, incrível, né? Só que a hora que você passa na frente do prédio, tem um buraco lá. E o pessoal está cavando. Só que a promessa daquele prédio é ele ser o mais alto da cidade. Só que, por enquanto, ele é só um buraco. Porque você primeiro precisa fazer o alicerce do prédio. Quando a gente fala de civismo, de política, dentro de uma igreja imigrante como a nossa, né? E nós já compartilhamos aqui entre os nossos irmãos, eu, você, já conversamos disso tantas vezes, dentro da igreja, fora da igreja, já tratamos desse assunto, a nossa força é muito pequena, não é? Nossa força, por exemplo, será que a gente tem condição de eleger um City Council em Culver City? Acho difícil. Eu acho bastante difícil. Né? E nós, na nossa condição, de número de irmãos que nós somos aqui, temos condição de eleger alguém.
Só que nós ainda somos um prédio no alicerce. Nós ainda estamos começando, né? Nós ainda estamos iniciando. Nós somos um prédio no alicerce. E nesse alicerce que nós vamos começando, é importante a gente começar a colocar as coisas nos lugares para que então nós possamos fazer essa construção desse grande prédio que nós vamos construir nessa cidade, através do trabalho de Deus nessa cidade, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ter irmãos no nosso meio no futuro, né? E vão fazer parte de muitos tipos de trabalhos diferentes na cidade onde a gente vive. E eu creio que esse é o momento justamente de a gente colocar os primeiros alicerces, a gente começar os primeiros tijolinhos, para que então a gente possa ver a obra de Deus florescer para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, né? O pastor Cássio Rafa, no primeiro estudo, ele foi muito feliz quando disse que o nosso pastor José Wellington no Brasil criou, no ano de 2005, se eu não me engano, uma comissão, né? Criou uma comissão para os irmãos participarem dessa área de política dentro da Convenção Geral das Assembleias de Deus. Foi bastante interessante que ele compartilhou isso conosco, e isso fez realmente grande parte desse trabalho, né? E o Senhor abençoou muito a Assembleia de Deus nesse sentido. Agora, olhando um pouquinho para frente, a gente tem registros nas histórias de vários irmãos que participaram disso. E a gente chega no primeiro tópico aqui dizendo que José era apenas um imigrante documentado escravo, que com a bênção de Deus se tornou governador do Egito. As correntes que o prendiam foram substituídas por um trono e um cetro de autoridade e poder. Imagine se eu e você fizéssemos parte dos israelitas que moravam no Egito. Já pensou? No tempo que o José foi governador, como isso foi relevante para aquele povo que morava no Egito, ter um compatriota no governo do país, numa posição tão alta como essa? É interessante pensar nisso, porque nesse sentido de governo, não só de governo civil, mas governo também empoderado pelo Senhor nosso Deus, a gente percebe que José foi usado por Deus por um tempo de muita diversidade. E ele foi usado com a mão de Deus para trazer bênção para um povo que não era o seu, que eram os egípcios, né? Lá em Gênesis, no capítulo 41, versículo 38, está escrito assim: E disse Faraó aos seus servos: Acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: Pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: Vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou o Faraó o anel de sua mão e pôs a mão de José, e fez vestir vestes de linho fino. Pôs um colar de ouro sobre o seu pescoço e fez subir no segundo carro que tinha, clamando diante dele: Ajoelhai assim, pois sobre toda a terra do Egito. O poder que Faraó entregou na mão de José era muito grande. E aí também vem uma outra perspectiva a respeito da vida de José, que era a sua idoneidade para participar de um cargo assim. E isso é importante, né? As pessoas falam assim: o poder não corrompe ninguém, o poder revela, o poder potencializa quem a pessoa é no seu coração. É verdade. É verdade que o poder potencializa. Mas então eu queria dizer assim, fazer um outro parênteses com você nesse sentido, né? Existe algum homem que seja 100% bom tirando a pessoa do Senhor Jesus Cristo? Então o poder pode potencializar o mal na vida de qualquer pessoa, inclusive de pessoas que a gente considera boas. Mesmo você tendo a potencialização daquilo que você pode fazer, é necessário ainda fazer escolhas boas. Você não vai ser colocado numa posição de poder ou trazido a uma posição de poder e aquilo vai ser como uma osmose. Você estando ali é o que vai acontecer. Não. Você ainda vai poder fazer escolhas. E aí que vem que tipo de escolhas você está acostumado a fazer até então. Que tipo de escolhas você tem a tendência para fazer até então. Se você tem uma tendência para fazer más escolhas e você entrou na política por questões escusas, obviamente você vai ser potencializado a fazer péssimas escolhas. No caso de José, por exemplo, quando aparece a proposta para que ele seja governador, ele está falando ainda de uma terceira pessoa.
olha, a gente tem que procurar uma pessoa que seja assim, assim, que sabe fazer desse jeito. Ele nem dele mesmo estava falando. Porque ele não tinha essa pretensão de entender que ele podia alcançar esse cargo. Eu não estou dizendo para você que você não tem que, por exemplo, então eu nem quero ser um candidato, porque senão se eu quiser ser um candidato, quer dizer que eu já estou corrompido. Não, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo para você é que é importante que as nossas pretensões em Deus sejam como as de José, de ver o bem. José ele não se considerou por outros motivos, mas a motivação dele principal era ver o bem, não importando quem fosse. E essa motivação faz toda a diferença, né? Tempos depois da morte de José, se levantou um outro governador que não se lembrava da família de José e de tudo que tinha acontecido. E esse governador trouxe muita aflição para o povo, muita aflição para o povo. Deus levanta mais uma vez uma figura militar e política, que é a figura de Moisés, que também age de maneira extremamente política para libertar o seu povo. Aliás, eu costumo dizer que, por exemplo, dentro desse nosso contexto americano aqui de documentação, que vários de nós temos a necessidade, a gente percebe que, por exemplo, nós não precisamos de mais de Arão. Né? Quando a gente olha o contexto ali de Êxodo, a gente percebe que Moisés é o líder e Arão é o porta-voz, inclusive está lá na Bíblia. Se a gente fosse transportar por um modelo, seria mais ou menos assim, como se Moisés fosse o presidente e o Arão fosse o ministro de Relações Públicas, ok? Ou o ministro de Relações Exteriores, fosse o secretário de Estado. Moisés o presidente e o Arão o secretário de Estado americano, que trata com as questões internacionais, né? No caso aí, Israel e o Egito. Dá para a gente colocar nesse contexto. E no contexto que a gente olha, a gente percebe que Moisés é uma figura de líder militar, não é uma figura de líder político. Moisés ele não tenta achar meio termo nas coisas, ele não busca na sua fala common ground, né? Um terreno em comum com o faraó. Ele fala o que vai ser. E quando ele fala o que vai ser, quem fala para faraó, e a Bíblia é clara, quem fala para faraó é Arão. E Arão sempre volta para Moisés com o common ground que o faraó está tentando buscar. Olha, mas o faraó dizia assim, para você só levar os adultos e tal. Né? Depois da relação que você vai percebendo na vida de Arão, Arão sempre é esse político. Você percebe, por exemplo, até na rebelião do bezerro de ouro, quando Moisés desce, o que Arão responde? Não, o povo pediu, aí tal, e o povo, né? Quando Miriam acha falta em Arão acha falta em Moisés por causa da mulher cuxita, Arão mais uma vez é político. Não, veja bem, ela tem razão e tal, né? Eu tenho uma palavra um pouquinho mais não tão polida para Arão. Eu falo que ele é Maria vai com as outras, mas ele é essa figura política dentro aqui dessa noção do êxodo, né? Agora pare para pensar. Hoje nos Estados Unidos nós não precisamos mais de Arão nesse sentido da imigração. Nós precisamos de Moisés. Nós precisamos de alguém que bata na mesa e fala assim, vai ser assim. E tem a força política para fazer isso. Você percebe como as coisas começam a se encaixar naquilo que a gente percebe dentro da nossa fé? Não é simplesmente a gente torcer ou fazer voto a respeito de alguma pessoa, como nós necessitamos que alguém se levante com caráter suficiente para bater na mesa e dizer, vai ser assim. Porque esse jogo político que os Arões de Washington e de outros estados fazem, muito pouco benefício tem trazido. Muito pouco benefício tem trazido a real necessidade daqueles que são imigrantes nos Estados Unidos. Né? Isso em qualquer estado que você for. E a realidade é que esse problema de noção federal, de tempos em tempos, é usado simplesmente para animar o coração das pessoas de um certo nicho, né? No Donald Trump foi para animar o coração dos republicanos, que são extremamente racistas e anti-imigrantes, e agora, durante o governo do Biden, foi para animar o coração dos imigrantes que estão indocumentados, e ninguém resolveu nada. Nenhum e nenhum. Nenhum conseguiu dizer que ia deportar todo mundo, porque não tem força política para isso também. Né? E, aliás, o presidente que mais deportou gente nos Estados Unidos chama-se Barack Hussein Obama. E isso não foi nos 8 anos de governo dele, não. Foi nos primeiros 4. Nunca ninguém deportou tanto igual o Barack Hussein Obama. Okay?
E aí chega o Donald Trump também com aquela mania doida dele e tal, então não resolve nada. Nem para um lado, nem para o outro. Por quê? Porque nós estamos fartos de alguém que aparece simplesmente com a boca para fora. Precisa de haver alguém que exponha o seu coração na situação e realmente mostre que é possível fazer alguma coisa. Isso em tantas áreas dentro desse país, mas em tantas áreas, né? Que a gente, mais para frente, nos outros estudos, vai falar um pouquinho mais disso aí. No livro de Juízes, por exemplo, a gente vê mais uma vez a figura política do juiz, né? Que está lá no finalzinho da página 2. Débora era mulher profetisa e ela julgava Israel naquele tempo. Outra coisa interessante é que no caso de Débora aqui, a Bíblia apresenta quem era o marido dela. Por que a Bíblia faz isso? A Bíblia deixa bem claro que Débora não era uma mulher fora do seu contexto para ela estar fazendo o que ela estava fazendo. Por exemplo, às vezes as pessoas falam assim, se a mulher está fazendo um trabalho de liderança que é suposto para um homem fazer, logo ela tem que fazer aquele trabalho masculinizado. Né? Ela tem que se masculinizar para fazer aquele trabalho. E nem sempre eu falo, não estou falando da questão da sexualidade aqui. Por exemplo, ela precisa de, você, por exemplo, ter uma atração, né, sexual por uma pessoa do mesmo gênero. Não. Estou falando de masculinização. Ela tem que ser arrogante, ela tem que ser ruim, ela tem que ser bruta, ela tem que se masculinizar para ela conseguir cumprir isso. Logo no começo do livro de Juízes fala que ela era esposa e que ela tinha marido. A Bíblia já começa aí dar um contexto para a gente, né? Uma inferência, não uma referência direta, mas é algo que você pode inferir por causa do texto, de que ela era uma mulher que tinha uma vida normal. Ela tinha a sua posição normal dentro do lar e exercia um cargo público de liderança em Israel. Isso é importante para a gente pensar, porque tem muitas das nossas irmãs que têm uma capacidade enorme para grandes lugares, para ocupar grandes posições. Às vezes elas falam assim, não, mas isso é coisa para homem. Não, não é, você pode ocupar esses lugares. Né? Você não precisa deixar de ser esposa, de ser mãe, de ser mulher, de ser feminina, para ocupar posições assim. E é importante isso, né? Inclusive a irmã Judite Alves, que é uma grande psicóloga, esposa do pastor Ailton José Alves, ela escreve um livro que chama O Tesouro das Emoções. É um livro que ela faz a respeito das emoções e sentimentos dos fetos no ventre da mãe. Incrível. E ela usa base bíblica para isso, para trazer esse estudo, né? De alguns casos que a Bíblia demonstra, né? São pelo menos 3 aqui que a minha mente já lembra de cabeça. Jacó e Esaú, Davi, que Jacó e Esaú é o mesmo caso, Davi, e também o próprio Senhor Jesus Cristo, João Batista. É que existem ali manifestações emocionais no feto. Okay? Para quem gosta de pensar um pouquinho dessa ideia do aborto, é bastante interessante. Né? E a irmã Judite, ela fala assim, ela fala algumas vezes o seguinte, eu não sou feminista. Eu não sou feminista, eu sou feminina. E com isso ela expõe que é o seguinte, ela fala assim, eu não preciso deixar de ser a mulher que eu sou diante de Deus para fazer valer os direitos que Ele me deu na sua palavra como mulher. Eu não preciso de deixar de ser uma mulher da maneira como eu sou, como a Bíblia diz que eu preciso de ser, para que eu haja conforme aquilo que o mundo cotidiano está pedindo, para que eu tenha um posicionamento. Isso é muito importante, porque, mais uma vez, vai de encontro com esses lugares de participação pública que nós temos. Né? Isso nos dá referência para que a gente cumpra a chamada das irmãs, inclusive, no trabalho que Deus está indicando para elas a fazer. E o sacerdócio, pastor, isso é uma outra história, e a gente pode conversar isso outro dia, em nome de Jesus. Amém? Também podemos deixar de citar Samuel, que exerceu função tríplice, juiz, profeta e sacerdote. Né? Isso é perigoso, inclusive. Apesar de Samuel ter feito seu trabalho de maneira muito, muito efetiva, ele ser sacerdote, juiz e profeta, esse ministério tríplice causa muito peso na pessoa, porque ao mesmo tempo que ele fala em nome de Deus, ele representa o povo diante de Deus, e ele também designa, né? Ele fecha aquilo que precisa ser feito em nome de Deus no tempo que ele vive. Então é uma posição, inclusive, incômoda para Samuel. Tanto é que nós temos apenas Samuel nessa posição no Antigo Testamento. E é tão interessante isso, você já deve ter percebido essa nossa leitura da palavra de Deus, que os mesmos problemas que Eli tinha com seus filhos, Samuel teve com os dele.
realmente eles estavam vivendo num período de instituições falidas. E a falência da instituição é pior do que a falência de pessoas. Porque quando a instituição fale, não importa que você coloque nela, não vai dar certo. A instituição está falida, né? É lógico que a instituição pode ser restaurada. Pessoas, aliás, é mais difícil de restaurar do que instituições, tá? Pessoas é bem mais difícil de restaurar do que instituições. Mas as instituições podem ser restauradas, você pode renovar, renovando quem está lá, trazendo de volta os preceitos que aquela pessoa precisa cumprir naquela instituição. Por exemplo, a instituição da monarquia do reino de Israel faliu já logo no primeiro rei. O segundo rei veio e trouxe uma renovação à instituição da monarquia em Israel, né? O terceiro rei veio e continuou esse trabalho de instituição positiva ali em Israel também, que foi Salomão. O quarto rei dessa dinastia já caiu tudo, que foi Roboão. Já não funcionou. E a instituição do reinado de Israel, mais uma vez, teve uma quebra, uma destituição, e aí você começa dois reinados que, mais uma vez, a instituição ainda funcionava, mas os reis que passavam por ela é que tinham problemas. No caso ainda do reino de Samaria, a instituição faliu rapidamente, não importava o rei que passava por lá, a coisa ficava ruim. Mas o reino de Judá ainda durou um tempo e conseguiu passar por algumas figuras aí que trouxeram bênção, né, para o seu povo. Agora, quando a gente observa essa dinâmica, a gente, por exemplo, vê Davi aparecendo, quando lá no Salmo 89, versículo 20 ao 26, Deus fala assim: achei Davi meu servo, com meu santo óleo ungi, com a minha mão ficará firme, e o meu braço fortalecerá. O inimigo não importunará, nem o fio da perversidade o afligirá. E eu derrubarei os seus inimigos perante a sua face, e ferirei os que o aborrecem. Davi, ele chega a essa posição, e ele é cercado por Deus para que ele possa cumprir. Isso é outra coisa muito importante. A gente falava isso na nossa família cristã ontem, a importância de nós sermos cercados por Deus pelo trabalho que a gente vai fazer, é com essa confiança de que Deus está nos cercando para que a gente possa cumprir esse trabalho. Depois de Davi, o sucessor do trono de Israel, Salomão, ele contemplou a esplendor da glória de Deus e pediu para que Deus desse para ele sabedoria para ele conseguir fazer o trabalho dele. Salomão foi muito aplaudido, se a gente pode fazer, né? Foi muito elogiado por Deus por tomar essa decisão. Olha, parabéns, em vez de você me pedir vitória sobre seus inimigos, riqueza, tal, você me pediu sabedoria. Agora, porque você me pediu isso, não vai ter homem mais rico na terra e mais poderoso do que você. Você vai ganhar de todo mundo, porque você pediu direito. E a sabedoria de Salomão, ela realmente ficou conhecida para sempre. Ela realmente ficou como um emblema para sempre daquilo que Deus estava fazendo através da vida dele. Eu acho interessante que esse saber de Salomão, essa compreensão que Salomão tinha da vida, ela era misturada, né, com muito conhecimento secular também. Salomão não era apenas uma pessoa que conhecia muito a palavra de Deus, o preceito de Deus. Ele conhecia o seu arredor, a sua redondeza. É verdade que Salomão usou disso para também trazer muito prejuízo para o povo de Israel, quando ele se corrompeu e ele colocou altares nos altos também, e acabou plantando a semente que mais para frente veio fazer com que todo o povo de Israel caísse. É verdade. Mas nesse momento da história, ele trouxe para Israel um conhecimento muito grande, uma envergadura para o reino de Israel como nação forte no seu tempo, que influenciou inclusive outras nações, né? Nabucodonosor, Artaxerxes, todas as regiões da Pérsia ali, inclusive a rainha de Sabá foi influenciada por Salomão no período dele, e esse que eu estou falando foi no período posterior a esse, por conta de que Salomão fez ali um embrião para que os reis dali para frente se interessassem mais por fazer política de uma maneira que fosse saudável e houvesse menos derramamento de sangue. Eu lembro mais uma vez que a maneira como Salomão tomou alguns princípios foi muito possível. Por exemplo, muitos dos seus acordos de paz foram feitos através de casamento. Ele pegava a filha de um rei de sei da onde, a filha de outro rei de sei da onde, e casava com elas para poder trazer paz e vínculo com o reino. E aí, nessa brincadeira dele, ele acabou casando com 700 mulheres. Né? E mais de 1.000 concubinas, se não me engano, 300 concubinas. Né? Muita mulher. Né? Para que tudo isso? Mais uma vez,
do ponto de vista masculino, já não tem porquê você fazer um negócio desse. Mas do ponto de vista político também, você percebe que ele acabou fazendo muitos laços de amizade, muitos laços de políticos, que em nada conseguiam segurar o real motivo pelo qual ele estava ali fazendo aquilo que ele estava fazendo. É muito complexo essa história do Salomão, mas Salomão, mesmo assim, deixa para a gente uma boa lição de alguém que pediu para Deus sabedoria para cumprir o seu trabalho. Depois disso, a gente também tem a figura de Neemias, e a figura de Neemias é uma das mais bonitas para mim. Porque Neemias não tinha um cargo político per se quando ele era copeiro do rei. Ele tinha um cargo institucional. Um cargo institucional nem sempre é político. Okay? O cargo de Neemias, por ser copeiro, estava mais próximo aí de um cargo paramilitar. Né? Quando eu falo paramilitar, você lembra aí de uma agência, CIA, NSA, como copeiro do rei, do que um cargo de um conselheiro, de alguma coisa assim. Por quê? Porque ele, por ser copeiro do rei, ele tem informação de dentro do reino para saber o que é que estão tramando contra o rei. Porque, ao cuidar do rei, ele está cuidando da própria vida dele também, porque ele ia beber primeiro o copo antes de passar para o rei. Então, todas as ameaças que havia no reino sobre a pessoa do rei, Neemias tinha que ter conhecimento e ele precisava fazer aquilo com bastante cuidado. Ele tinha que tomar muito cuidado no seu trabalho. Mas olha que interessante. Neemias já aparece em uma figura de confiança muito alta, de escalão muito alto. Porque o rei era persa. O rei era persa, né? Ou sírio, uma dessas duas nações. E o Neemias era israelita. E o rei colocou para ser copeiro dele uma pessoa que não era da sua nação, inclusive de uma nação que foi dominada por ele. Pensa a confiança que Neemias passava, né? Como é que você coloca um escravo cuja nação você domina e oprime, para ser a pessoa que vai tomar um copo de vinho antes de você? Você não acha que essa pessoa pode ter alguma coisa no coração para fazer mal para você? Tanto é que quando ele recebe a notícia do seu irmão, né, ele fica muito triste e ele vai jejuar. E um dia ele está servido lá no rei, lá já algum tempo depois, o rei olha para ele e fala assim: por que você está triste? Você imagina o susto do rei, né? Porque, esse homem está triste, ele toma antes de mim, será que está acontecendo alguma coisa que eu não estou sabendo? Por que você está triste? Como é que eu podia? Porque essa tristeza não é tristeza, é tristeza do coração. O que aconteceu? Você não está triste no rosto, você está triste no coração. O que foi? E aí, Neemias, com muito cuidado, abre a motivação. Vamos lá olhar desse texto, porque ele fala alguma coisa bastante interessante nessa hora para o rei. Neemias, capítulo de número 1, se eu não me engano. É o capítulo 2. A partir do versículo 2. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto, pois não estás doente? Não é isto senão tristeza de coração. Então temi muito em grande maneira, e disse ao rei: viva o rei para sempre. Olha a retórica que ele usa com o rei, né? Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro dos meus pais assolada, tendo sido consumida as suas portas a fogo? Você percebe que Neemias não fala dos muros. Ele fala que a cidade está queimada. Por quê? Porque o muro representava a defesa da cidade. Se ele falasse para o rei: olha, o muro está destruído, ele fala assim: por que vocês querem defesa? Eu não sou suficiente para defender o povo de vocês. E aí ele fala assim: as portas queimadas a fogo. A porta representava o governo da cidade. Ele falava assim que o governo da cidade estava desgovernado. Estava sem cuidado, precisava de alguém cuidar disso aí. Quando o rei ouve isso, e ele sabe que tanto a cidade quanto o governo está em domínio dele, ele agora transfere o cargo de Neemias. Neemias sai de um cargo institucional e vai para um cargo político. E aí ele institui Neemias como governador, dá a carta para ele ir embora e Neemias chega lá para cumprir o seu trabalho. E agora fica mais interessante ainda. Neemias usa os princípios da palavra de Deus para mostrar para o povo como todos deviam fazer aquele bem. E aqui que está a chave da liderança. Liderar é influenciar as pessoas para que todos juntos façam para o bem comum. Façam uma coisa para o bem comum. Liderar isso.
Liderar não é dominar para que as pessoas te sirvam. Liderar não é fazer com que as pessoas se dobrem aos seus mandos e desmandos. Não. Liderar é influenciar as pessoas para que todos juntos trabalhem pelo bem comum. Neemias começa dizendo, fala assim, olha, vocês viram aí, ó, eu não falei para ninguém, eu andei 2 dias aqui na cidade, eu percebi que os nossos muros estão despedaçados, as nossas portas queimadas a fogo. Você começa a mostrar o desespero dessa cidade. Aí, por fim, ele fala assim, levantemo-nos e vamos sair desse opróbrio. O que ele está querendo dizer? Gente, vamos sair dessa vergonha que a gente está. Vamos melhorar nossa situação, vamos juntos melhorar nossa situação. Agora, Neemias não é aquele político em campanha. Neemias já estava eleito. Neemias falou assim, vamos juntos fazer isso. E ele é o primeiro a arregaçar a manga para fazer. E aí, mais uma figura do que se trata o político. A gente tem uma vereadora em São Paulo, né? Doutora Ruth Costa. Ela é psicóloga, né? E já está, se não me engano, no 2º mandato dela de vereadora em São Paulo. E a irmã Ruth, você vai ver na mídia social. Hoje ela é a primeira vice-presidente da Câmara Municipal do Estado de São Paulo. Né? A gente conhece ela como Tia Ruth. A Tia Ruth é líder dos adolescentes do Ministério do Belém. E a irmã também mais nova do pastor. E a Ruth é o seguinte, se você vai abrir a mídia social dela, você vê ela na rua, com o pessoal que está fazendo tapa-buraco na rua. Você vê ela conversando com a população, você vê ela nas subprefeituras conversando com o pessoal sobre questões do bairro, fazendo trabalhos culturais nos bairros de periferia da cidade de São Paulo. Agora, não é só nos anos de campanha. Eu acompanho a Ruth ela fazendo isso durante todo o ano, durante toda a cidade. Não é quando a gente está próximo de campanha, você vê ela se envolvendo com a coisa. Não, ela está sempre envolvida. E isso galgou posições nela, por exemplo, que essa última eleição para primeira vice-presidente da Câmara dos Vereadores do Estado de São Paulo, da cidade de São Paulo, ela foi votada unanimamente por todos os vereadores, inclusive vereadores do PT, do PSOL, todo mundo votou na Ruth para ela ser a primeira vice-presidente da mesa da Casa de Legislação da cidade de São Paulo. Por que isso? Por causa não simplesmente de uma retórica de falar de fazer as coisas, mas a sua maneira de agir. A sua maneira de agir. Ela trouxe aquilo que ela vivia na igreja, aquilo que ela era com os irmãos, e ela infiltrou, colocou aquilo no coração e se infiltrou na Casa de Leis de São Paulo para ser exatamente aquilo que ela era na igreja. Para se manifestar e para se comportar exatamente da maneira que ela sempre se comportou nos trabalhos da igreja. É justamente o que Neemias mostra para a gente. Neemias demonstrou que ele não queria uma posição dentro do reino de Israel. Ele queria que as coisas mudassem. Ele queria ver as coisas andar para frente. Né? Tem muita gente que reclama do governo. E nessa frase, o presidente Kennedy estava muito certo. Não pergunte o que é que o seu país pode fazer por você. Pergunte primeiro o que é que você pode fazer pelo seu país. Na cidade de Los Angeles, com tantos problemas que a gente tem, quanta coisa nós não podemos fazer para ajudar essa população, para que realmente nós tenhamos um impacto positivo na sociedade que nos cerca. Né? E eu falo isso de coração mesmo, a gente tem muita vontade de ver o Senhor sendo glorificado através disso. Mais para frente, a gente encontra, por exemplo, uma outra personagem bastante conhecida, que é a de Daniel. Né? Daniel, ele conseguiu uma proeza, que ele participou de 3 reinados, sempre em posições de alto escalão. Inclusive, no penúltimo reinado que ele passou, ou o último, ele foi a 3ª pessoa do reino. Já imaginou isso? Um estrangeiro, mais uma vez. Né? Levado para lá como exilado. Mas a sua maneira de se comportar era tão clara, era tão evidente que ele tinha ética e postura, que os reis que trataram com Daniel, eles tinham uma alta confiança nele. Esse cara é sério. É uma pessoa séria. Inclusive, reis que tinham deuses diferentes do de Daniel. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Um dos salmos que eu mais gosto é o Salmo 138, de todos os 150 que eu gosto muito. Né? O 138 é um dos salmos que eu gosto bastante. E Davi começa falando assim: Senhor, eu te louvarei de todo o meu coração. Na presença dos deuses, a ti cantarei louvores. Sabe o que Davi está falando?
Davi está falando de uma assembleia de nações, está falando da ONU da época. As nações se juntaram e agora cada rei vai apresentar a sua cultura. Davi está dizendo assim: na presença dos deuses, a ti, Senhor, cantarei louvores. Davi sabia que, independente da circunstância que ele estava vivendo, independente de qual tipo de religião ele estava cercado, ele ia ser crente do mesmo jeito. E Daniel fez isso. Independente das leis que se passavam, da maneira como as pessoas queriam passar a lei, ele era crente, continuava sendo crente. Continuava fazendo as coisas do jeito que devia fazer. E, em vez de ele receber retaliação por isso, a princípio ele recebia, mas depois Deus o exaltava através da retaliação. Lembra a primeira vez que quase mataram todo mundo? Olha, se ninguém adivinhar o meu sonho, eu vou matar todos os sábios. Lembra disso? E aí, não, e o negócio é o seguinte: você precisava de adivinhar o sonho e o que o sonho significava. Você não precisava de só adivinhar o que o sonho significava, você precisava de adivinhar qual que era o sonho. Para dizer que foi o que ele sonhou, ele não ia contar para ninguém. Não, no question. Ele falou assim, então, e Daniel falou: não, faz o seguinte, mata a gente, não, dá um dia para a gente orar aí, porque há um Deus do céu que revela sonhos. E ele vai orar. E aí ele fala assim: rei, o senhor sonhou assim, assim, o senhor sonhou desse jeito, e foi assim, assim. E ele e os seus amigos escaparam da morte por conta disso. Depois, lá para frente, passaram um édito e o rei assinou que ninguém podia orar para nenhuma outra entidade que não fosse o rei. E aí Daniel, o que ele fez? Calmamente, continuou orando do jeito que ele tinha que orar. Ah, não pode orar? Tá bom. O que você vai fazer, Daniel? Eu vou orar. Eu não vou mudar o meu serviço a Deus porque as leis são contra a minha fé no Senhor Jesus Cristo. Não pode. Não há lei que possa suprimir a sua fé no Senhor Jesus Cristo. Não pode haver. E ele vai orar. E aí o que acontece? Cova dos leões. Naquela noite lá, os leões dormiram. Viraram casaco de pele para Daniel dormir bem quentinho no meio dos leões. Os leões fecharam a boca. No outro dia, chega lá o rei: ai, Deus do Daniel, será que o senhor ouviu? Pô, Daniel, será que ele sobreviveu? Eu tô aqui, rei. Como? E aí ele faz, aí o édito vira o seguinte: porque não há Deus que livre como Deus de Daniel. Daniel dá testemunho da sua fé e da sua fidelidade em um cargo público de alta envergadura e de muito perigo. Porque era um cargo perigoso, ele quase morreu 2 vezes por causa da sua fé. Mas mesmo assim foi salvo por Deus para que ele continuasse fazendo o seu trabalho para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Depois, em Mateus, e a gente começa a chegar próximo da nossa conclusão, a gente percebe essas 2 figuras, José de Arimateia e Nicodemos. Nicodemos a gente vai falar um pouquinho dele no nosso último estudo de civismo, o estudo de número 4. Mas a gente percebe essas 2 figuras de José de Arimateia e de Nicodemos, que eles serviam, eles eram discípulos de Jesus secretamente, por medo dos judeus e dos romanos. Só que no dia que Jesus foi morto, quem foi que foi buscar o corpo de Jesus? Os 2. E é interessante a gente observar isso, porque ele passa a vida inteira sendo discípulo de Jesus de maneira secreta, e os discípulos de maneira pública, andando com Jesus. Nós estamos com Jesus aqui, o pessoal lá tem vergonha de Jesus, mas não tem, né? No dia que Jesus morre, os discípulos somem tudo dentro de casa. Aí quem aparece para ser discípulo de Jesus de maneira pública? No momento mais crítico, no momento que dava mais problema ser discípulo de Jesus, logo depois da sua morte, aparece José de Arimateia e Nicodemos para mostrar o seu carinho, o seu cuidado pelo mestre amado, o Senhor Jesus Cristo. E usam da sua posição de autoridade para reivindicar o corpo de Jesus. Sabe quando que os discípulos, Pedro, Tiago, João, iam conseguir uma audiência com Pilatos? Nunca. O máximo de audiência que eles conseguiriam com Pilatos é a mesma que Jesus teve, no dia do julgamento. Era o máximo da audiência que eles iam conseguir. Só que eles devem ter chegado lá na guarnição lá do Pôncio Pilatos, lá no paço do municipal lá dele. Escuta, vamos falar com o Pôncio Pilatos. E aí, o Pôncio Pilatos tinha que atender eles eram autoridade. E o que vocês querem? Nós queremos o corpo de Jesus. Não, mas não. Nós queremos reivindicando a nossa cultura. Tá? E aí, Pôncio Pilatos vai lá e entrega o corpo de Jesus para eles 2. Porque eles tinham autoridade para pedir isso. E isso é maravilhoso de perceber, como que essa influência do Senhor Jesus no coração dessas pessoas com cargo político, fazendo com que eles tomassem decisões que fossem para o benefício
do povo de Deus. E isso é importante também, né? Isso tem uma importância muito grande para a glória de Jesus. Amém? A conclusão diz assim: você e eu não podemos esquecer que somos duplamente cidadãos do céu e da terra. Vamos, portanto, exercer os nossos direitos e deveres da nossa cidadania. A gente é cidadão do céu e também cidadão aqui da terra. E nós precisamos, de coração e com a compreensão completa de que esse trabalho que nós fazemos é para glorificar o nome de Deus, mesmo quando você vota, você tem que votar para a glória de Deus, né? E fazer isso de coração, para que as pessoas cumpram, né? Para que aqueles em cargo público cumpram com as suas promessas e venham trazer também benefício à população que eles estão servindo para a glória do nome de Jesus. Amém?